Imagine você daqui a um mês sendo barbeiro e trabalhando com algo que você realmente ame e que consiga te trazer uma ótima condição financeira. Imagine você daqui a um mês sem medo de cortar um cabelo e 100% seguro para qualquer corte que apareça bem na sua frente. Imagine você daqui a um mês dando uma resposta para as pessoas que não acreditam em você e acham que você nunca será bom o suficiente cortando cabelo. Imagine você daqui a um mês tendo um conhecimento maior que qualquer barbeiro da sua região, mesmo que você nunca tenha pego em uma tesoura. Imagine você daqui a um mês vivendo de barbearia. Isso é muito mais fácil de acontecer do que você imagina. E na semana Viver de Barbearia, você vai conhecer o caminho e vai ser um método fácil, simples e eficiente. E daqui a um mês, você vai estar trabalhando como um barbeiro profissional que sempre sabe o que fazer em um corte de cabelo e tem o poder de entrar na cabeça do cliente e entender qual o melhor corte para ele. Daqui a um mês, vai ter barbearia te convidando para trabalhar, porque já ouviram falar no teu trabalho. Daqui a um mês, aquelas pessoas que te criticam ou que não acreditam no teu potencial terão que reconhecer a tua capacidade e o teu potencial. E sinceramente, nesses mais de 5 anos desenvolvendo esse método, eu posso te dizer tranquilamente que não interessa se você está começando do zero ou se tem 20 anos de experiência. E muito menos se você é homem, mulher, se tem menos de 18 anos ou mais de 50. E nem mesmo se você é de família de barbeiro ou cabeleireiro. Ou se você tem medo de errar. Esse método, ele funciona para todo mundo. Ele funciona para qualquer pessoa que queira viver de barbearia e deseje fortemente mudar a sua condição atual e que queira trabalhar com algo tão apaixonante que você vai sentir falta se ficar um dia sem cortar cabelo. Você vai ficar tão apaixonado que qualquer cabelo que passe na sua frente, você já vai ficar olhando e imaginando como é que eu faria aquele corte. E eu te entendo perfeitamente se você não acredita que isso seja possível de acontecer contigo daqui a um mês. Mas eu vou te provar. E o melhor, eu vou te ensinar qual o caminho para chegar lá. E aí, meu amigo, ninguém te segura. Mas eu preciso te alertar. Eu preciso de você 200% focado aqui. E eu realmente preciso porque eu tô. Eu vou dar o meu máximo para te ajudar. Se você fizer isso, nós seremos uma dupla imbatível. E eu te garanto, daqui a um mês você estará conquistando tudo aquilo que deseja. Posso contar contigo? Então seja bem-vindo à Semana Viver de Barbearia. E se você ainda não me conhece, o meu nome é Felipe Caetano, eu sou professor de barbearia e já formei mais de 10 mil barbeiros nos últimos 4 anos e eu estou muito feliz com a tua presença aqui. Esse evento é 100% online e 100% gratuito. Do dia 7 de setembro ao dia 13 de setembro, eu vou te ensinar um método totalmente inovador e que fará você viver de barbearia em apenas um mês. Um método que você não vai encontrar em nenhum outro lugar do mundo. A primeira aula da Semana Viver de Barbearia é essa que você está vendo agora. A segunda aula acontece amanhã, dia 8 de setembro, às 19 horas. E será um corte de cabelo ao vivo. A terceira aula será no dia 10 de setembro, também ao vivo. E no dia 13, às 19 horas, será o nosso encerramento. Mas não para por aí. No dia 12 de setembro, nós temos uma live secreta no grupo do Telegram. Uma semana inteira para você conhecer o caminho correto para começar a viver de barbearia. Nesse exato momento, você tem um compromisso comigo e com o teu futuro. Quanto mais focado você tiver, mais resultados terá com a Semana Viver de Barbearia. Os mesmos resultados que o barbeiro Vinícius Neis teve. Meu nome é Vinícius Neis, tenho 19 anos e trabalho como barbeiro há 2 anos. Vou contar um pouquinho para vocês sobre como que, depois que eu comecei a participar da Semana Viver de Barbearia e também depois que eu comecei a acompanhar os vídeos do Felipe, me ajudou muito. O primeiro curso que eu fiz, infelizmente esse curso me passou menos que o básico. E realmente eu até me decepcionei assim, como barbeiro, pensei até em desistir. Mas logo depois surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na barbearia onde meu tio trabalha. E ali com ele eu aprendi, um pouco mais, evoluí um pouco o meu trabalho, mas ainda eu sentia que eu estava meio despreparado, que faltava alguma coisa para mim evoluir. Por exemplo, vinha um degradê para mim fazer, eu ficava um pouco nervoso,
um corte na tesoura, meio que me apavorava, sabe? Aí que eu vi que eu precisava buscar mais conhecimento. E foi aí que eu comecei a buscar esse conhecimento, né? Me aprofundando, vendo vídeo, né? E aí que eu descobri o Felipe, né? Onde ele passou a primeira semana de barbearia pra gente. E foi ali que eu comecei a entender cada vez melhor, né? Por exemplo, né? Descobri que tudo que você faz tem um porquê, né? E você tem que entender o porquê que você está fazendo isso, né? Como que é o nome daquele movimento que você está fazendo, né? E como que você deve aplicar aquilo que você está fazendo. E graças a isso, meu trabalho profissional melhorou muito. Meus cortes realmente mudaram da água para o vinho, né? O simples fato de você fazer um movimento de tangência, meu corte melhorou muito. O tempo do corte realmente caiu bastante, né? O fato de você da distribuição de força é tão simples ali, né? Isso muda realmente todo o teu corte, né? E graças ao Felipe aí e a sua equipe que disponibilizaram pra gente, né, essas semanas de viver de barbearia, e o trabalho evoluiu bastante. Sou muito grato a vocês e de coração, muito obrigado aí pela ajuda que vocês estão dando pra gente. O Vinícius, no primeiro curso que ele fez, ensinaram muito menos do que o básico. E, cara, isso é frustrante. Imagine você entrando em um curso esperando que seja a virada da sua vida e no final não te ensinam nada. E isso é muito mais comum do que você pode imaginar. Mas aí veio a virada na vida dele. O Vinícius descobriu o que de fato precisa estudar através da Semana Viver de Barbearia. E hoje ele está muito mais confiante porque ele sabe quais os movimentos precisa aplicar para ter o melhor resultado possível. E o melhor, como ele mesmo diz, é muito simples. E realmente é. Qualquer um consegue aprender. Agora eu quero que você veja o depoimento do Vitor Câmara, que em apenas um mês, com um método que eu vou mostrar, ele conseguiu sair do zero e virar um barbeiro profissional. Olá a todos, o meu nome é Vitor Câmara, sou natural dos Açores, da Ilha de São Miguel, e estou a gravar este vídeo para passar uma mensagem a todas as pessoas que querem viver de barbearia, mostrar-lhes a importância que há o facto de nós aprendermos cada técnica ao mínimo detalhe. Eu, por exemplo, sonhei em ser barbeiro já há alguns anos. Infelizmente nunca foi possível, mas felizmente para mim, há cerca de 5 meses que eu voltei a ter essa vontade e comecei a pesquisar um bocadinho mais a fundo alguém que me conseguisse direcionar nesse sentido. Felizmente encontrei o professor Filipe Catão. Comecei a seguir no YouTube, comecei a ver os seus vídeos e foi a partir do momento em que eu comecei a entender um pouco as técnicas que ele apresentava, foi aí que eu parei e decidi que era com ele que eu queria aprender, que era aquilo que eu queria e que eram aquelas as técnicas que eu precisava para a minha vida de barbeiro. Felizmente não me enganei e com toda a sinceridade do mundo posso dizer-vos que ao fim de um mês de estudo eu estava a cortar o primeiro cabelo em toda a minha vida. Quando eu comecei do zero, não sabia nem pegar numa tesoura, nem pegar numa máquina sequer, e nunca nos meus melhores sonhos imaginei que ao fim de um mês de aprendizagem eu soubesse cortar um cabelo e fiquei super mega feliz com o resultado do corte, e a partir daí nunca mais parei de estudar, nunca mais parei de procurar conhecimentos, e posso dizer-vos que mudou por completo a minha vida, está a mudar a minha vida, no sentido em que eu já estou a preparar-me para deixar o atual trabalho e viver apenas e só de barbearia, com calma, aos poucos, é certo, mas passar uma mensagem a vocês de que se é isso que vocês querem, se é realmente viver de barbearia que vocês querem, se é realmente ser barbeiro, estudem, vão com vontade, vão sem medos,
mas estudando da maneira correta. Eu, graças a Deus, tive o privilégio de estudar da maneira correta. O facto de aprender todos os movimentos, todas as técnicas que nós precisamos para cada tipo de cabelo, fez toda a diferença na minha vida, fez toda a diferença na minha visão do mundo da barbearia, e cada dia fico mais apaixonado por essa profissão, cada dia fico mais feliz por ter entrado nesse mundo, e tenho a certeza que é isso que eu quero para a minha vida e é isso que eu vou fazer na minha vida, com toda a certeza do mundo. Então era isso que eu queria passar a vocês. Não desanimem, vão com tudo, mas vão da maneira certa, aprendam com a pessoa certa, aprendam da maneira correta, porque faz garantidamente toda a diferença na vida de uma pessoa. Quando nós aprendemos da maneira que eu aprendi, faz toda a diferença. Obviamente que quem quer aprender de uma maneira mais simples tem todo o direito, mas eu posso garantir que não vai ter os mesmos resultados que eu estou a apresentar e que os meus colegas estão a apresentar também. São técnicas magníficas, são movimentos que nunca antes vi em mais nenhum lado, e os resultados estão à vista de cada um que está a aprender. Todos com resultados maravilhosos, com cortes maravilhosos, dignos de ser vistos em qualquer parte do mundo, porque aprenderam da maneira correta, é simplesmente isso. Aprenderam da maneira correta. Então, era essa a mensagem que eu queria passar a vocês. Um grande abraço a todos. Fiquem bem. Eu também me espanto com a força que esse método tem. Parece mentira que em apenas um mês ele conseguiu tanto resultado. E olha que eu recebo constantemente esse tipo de história. Até mesmo de barbeiros que depois de um ano ainda estavam travados e que em apenas uma semana eles conseguiram evoluir, o que em um ano eles não conseguiram. Barbeiros como Renato Prando. Olá, meu nome é Renato, estou aqui para contar um pouco da minha história. Eu fiz um curso presencial de 12 meses numa cidade vizinha aqui da minha. E nesse curso eu aprendi o básico do básico. Me formei certinho, tudo, com um certificado, porém, com muito medo de cortar cabelo. Tinha aquele medo, nossa, como é que eu vou cortar? Eu não sei como é que faz direito. E ficava aquela dúvida, será que eu corto, será que eu não corto? E fui indo. Fui cortando o cabelo dos amigos, dos parentes. Cortava por cortar pra mim, pra ver se eu conseguia me desenvolver, mas não conseguia, não saía do mesmo lugar, sempre no mesmo lugar. Fui chamado para trabalhar em uma barbearia do professor que deu aula para mim na escola. Porém, chegando lá, no primeiro dia ele falou assim, ó, vem, trabalha comigo aqui e tal. Eu vou te ensinando tudo certinho pra você ficar bom e tal. E nisso eu fui, me animei tudo, falei, nossa, agora eu vou ter uma oportunidade. Peguei e fui. Nos primeiros dias, ele não me passava cabelo pra mim cortar. Não me ensinava, não me passava as técnicas certas. E eu fui ficando com medo. Entrava na barbearia, ficava com medo de entrar cliente e querer cortar o cabelo e eu não sabia cortar o cabelo. E nisso foi indo. Fiquei 2 meses. Foi aí que um dia eu cansei, desanimei de tudo. Fui, falei com o dono da barbearia, falei, ó, não quero ficar mais. E saí. Aí cheguei em casa, tive um ponto de desanimar de tudo. Vender máquina, vender tudo e abandonar. Foi aí que eu conheci o Felipe Caetano e tô aprendendo bastante coisa. Muita coisa mesmo. Coisa que eu não aprendi em 12 meses. Um curso caro que não valeu a pena. Valeu a pena sim. Eu falo que não vale a pena, né? Porque tudo é aprendizado na vida. Mas lá ficou só o básico. 1 ano só do básico. E com o Felipe eu vi várias coisas boas. Ele explica certinho, atencioso com os alunos, tira dúvidas. E assim eu entrei, falei, agora eu vou. Agora eu vou, porque agora eu acho que eu achei um curso que vai me encaminhar para o lado bom. E graças a Deus, o Felipe Caetano tem abrido a minha mente sobre o mundo da barbearia.
só tenho a agradecer. E quem tá aí e quer desanimar, não desanima, porque não vale a pena. Estude, que a gente estudando, se aperfeiçoando, a gente vai conseguir o que a gente quer. E é isso aí. Obrigado. O Renato, depois de um ano, ainda se sentia inseguro. E depois de aplicar o método, o jogo virou para ele. E tem algo que ele falou no vídeo que é sobre o movimento em C e a divisão ferradura. E como trocar essa técnica pelo movimento de tangência melhorou muito a vida dele. Talvez você ainda utilize a técnica do movimento em C, ou você que nunca pegou em uma tesoura, nunca tenha ouvido falar. Mas hoje mesmo eu já vou te explicar o impacto que isso traz para a tua vida como barbeiro e como isso tá te travando. De qualquer forma, todos esses barbeiros eles conseguiram o que muitos acham impossível, evoluir anos em apenas um mês. E realmente, há uns 2 anos atrás conseguir chegar nesse resultado tão rápido era impossível. Mas hoje, não é não. Com o método certo, você consegue sim. E tudo bem se você começou da maneira errada, porque isso acontece com muita frequência. Você pode até achar que eu iniciei no mundo da barbearia já aplicando todas essas técnicas e que também consegui em apenas um mês chegar nesses objetivos. Mas eu sofri como muitos sofrem ainda hoje. O primeiro curso de barbeiro que eu fiz era de 3 meses. E o que me levou a estudar lá foram 2 coisas importantes. Primeiro, o tempo de curso me parecia o suficiente para virar um ótimo profissional. Segundo, por prometerem muitos modelos durante o curso. Porque naquela época, na minha cabeça, a única coisa que iria me fazer virar um grande barbeiro seria ter o máximo de prática possível. Assim que eu fechei com eles, eu recebi uma lista enorme de materiais que eu deveria comprar. Entre os materiais, muita coisa que são usadas somente em corte feminino. Mas eu não sabia diferenciar, então fui lá e comprei tudo que estava na lista. Mais de R$1.000 investidos só em produtos e quase R$3.000 investidos no curso. Só aqui a conta já está em R$4.000 de investimento. Eu raspei todo o dinheiro que eu tinha. Literalmente, raspei tudo o que eu tinha. No primeiro dia de curso, o meu professor me chamou e me ensinou a pegar na tesoura da forma correta. Eu fiquei 2 dias do curso só treinando como segurar a tesoura e como pegar a mecha. Cara, e eu não acho ruim não, tá? Foi bacana começar a ganhar intimidade com a tesoura e com o pente. No terceiro dia, apareceu um cabelo para cortar. Era um cabelo todo na zero. Minha primeira experiência cortando cabelo. E eu vou te dizer, para quem vai cortar cabelo pela primeira vez, até mesmo um corte todo na zero parece um desafio. A gente acha que é só passar a máquina e pronto. Mas aí percebe que, cara, não é bem assim. Eu fiquei super perdido, demorei um tempão, mas eu consegui terminar. O professor veio, ajustou alguns detalhes, né, que eu tinha esquecido de fazer, foi lá e finalizou o corte. E foram passando os dias e as semanas do curso, e eu fui realmente, cara, evoluindo. Começaram a chegar cabelo de todos os tipos, eu cortava, depois o professor vinha e ajustava os detalhes finais do corte. Quando foi chegando para o final do curso, o professor me pegou como monitor da turma. Eu comecei a ajudar os novos alunos. Eu mostrava como segurar a tesoura e ficava atento ao corte que cada um estava fazendo. Isso também foi muito positivo para mim, tá? Além de trazer muita confiança na hora do corte, também me trazia uma certeza que eu iria conseguir me tornar um barbeiro profissional. Eu lembro de sair do curso com o sentimento que eu estava pronto para qualquer coisa que viesse na minha frente. Não importava, eu ia fazer sempre um grande trabalho. Eu saí da escola com um certificado na mão e pronto para começar na profissão de barbeiro. Era o meu momento. E eu consegui o meu primeiro emprego em uma barbearia de shopping. Era mais um estágio do que realmente um profissional, sabe? Não era aquela vaga profissional. Era um estágio, mas tudo certo. Pelo menos tinha começado. Eu lembro até hoje do primeiro corte que chegou. Paulo era o nome dele. Tinha mais ou menos 1,80 m de altura, cabelo castanho, e na parte superior ele estava entrando no primeiro estágio da calvície. Ele sentou na cadeira e disse que queria preservar o cabelo em cima para esconder as entradas. Cara, eu lembro de começar a cortar o cabelo dele sem ter ideia nenhuma do que ia acontecer. Eu só fui ver como o cabelo dele tinha ficado no final, quando eu olhei no espelho. Eu não sabia se estava bom ou se estava ruim. Cara, eu realmente não fazia ideia. Na verdade, eu nem sabia dizer o que era um cabelo bom ou um cabelo ruim. Porque nesse tempo todo estudando, quem me dizia se tinha ficado bom ou não era o professor. E se por acaso eu tivesse feito algum erro, né, cometido, sei lá, um deslize no corte,
ele corrigia e não explicava de fato o motivo de ter ficado errado ou o que ele estava fazendo para arrumar o cabelo. Também tem outro detalhe. Cortar cabelo de modelo no curso é uma coisa. Eles não exigem nada, cara. Mas cortar o cabelo de um cliente é totalmente diferente. Foi nesse momento que eu percebi que eu nunca pensava no que eu estava fazendo. Eu só ia cortando com o que tinham me falado, sem entender de fato o que eu estou fazendo e sem entender qual seria o resultado final do corte. O pior, quando eu terminei e o cliente foi embora, eu pensei comigo, se o cliente voltasse, como é que eu ia fazer o mesmo corte? E o pior é que ele voltou. Mas quando eu cortei pela segunda vez, o cabelo ficou totalmente diferente do que eu tinha feito na primeira. E dessa vez eu vi a cara de decepção do cliente. Foi a última vez que eu cortei o cabelo dele. E eu fiquei por muito tempo trabalhando assim, reproduzindo o que tinham me ensinado, sem saber de fato como o corte iria ficar e sem saber exatamente o que eu estava fazendo. E olha que eu nem culpo o meu professor, sabe? Ele tinha mais de 30 alunos para cuidar dentro de uma sala de aula. É impossível olhar todos cortando e ensinar nos mínimos detalhes. É uma dinâmica que simplesmente não funciona. E tudo isso me levou a algo que eu jamais tinha imaginado quando eu me formei lá na escola de barbeiro. Eu decidi largar a barbearia. Eu comecei a cortar cabelo somente no final da tarde. Durante o dia, eu comecei a trabalhar em uma empresa que eu estava montando. Uma empresa que fazia a ponte entre bancos e outras empresas. Cara, não me pergunta como eu cheguei a abrir essa empresa. Tu pode ter certeza que foi um total desespero. O nome da empresa era Mais EV. Tem até a arte do meu cartão que eu encontrei em um dos meus e-mails antigos, cara. Olha só que loucura. E eu fiquei uns 6 meses nessa luta, sabe? Ganhando pouco na barbearia e tentando fazer a empresa funcionar. Em um determinado momento, abri uma vaga em uma barbearia grande aqui na minha cidade. E eu consegui a vaga, cara, por sorte. Eu fui lá e consegui. E foi super especial para mim, porque eles tinham uma ótima clientela. Aqui eu voltei a trabalhar em tempo integral na barbearia e larguei o meu projeto da empresa. Nessa barbearia eu atendia os clientes e continuava com o mesmo problema, mas tudo certo. Era um problema que todos os barbeiros tinham. Ninguém tinha muito controle do que estava fazendo. Você só era um bom barbeiro depois de muitos anos fazendo a mesma coisa. Mas não o Schultz. Eu vou te dizer, cara, até hoje eu sou fã dele. Que barbeiro era aquele? Não importava muito qual cabelo aparecia, ele sempre fazia o melhor corte. E nunca era o mesmo corte de um cliente para o outro. Era sempre um corte específico para aquele cliente. E eu tive a sorte de estar do lado dele. A minha cadeira era bem do lado dele. E o mais importante, ele começou a me dar uns toques bem específicos também. Sobre acabamento, sobre tesoura, sobre máquina e vários outros detalhes. E a minha cabeça abriu demais. Eu comecei a prever algumas coisas durante um corte de cabelo e comecei a entender o motivo de alguns movimentos. Eu fiquei viciado em entender tudo sobre cabelo, nos mínimos detalhes. E eu queria mais e mais. Eu comecei a correr atrás de curso, de workshop e até mesmo de aula particular, mas eu sempre caía na mesma cilada. Nunca explicavam os detalhes, só mostravam como fazer. Mas eu queria detalhes e, se possível, até mesmo explicação matemática. E durante toda essa minha luta, eu passei por muitos lugares e conheci muitas pessoas e percebi que, na verdade, no mundo da barbearia, não existia essa explicação profunda que eu tanto queria. Que realmente a única maneira de viver de barbearia era ter sorte de conseguir um emprego logo de início e ir tentando por muito tempo até conseguir de fato viver de barbearia. E eu vou te dizer que eu lembro exatamente o momento que eu prometi a mim mesmo fazer com que o máximo de pessoas não tenham que sofrer como eu sofri. É injusto você depender da sorte ou de ter um parente ou amigo que consiga uma vaga para ti e te ensine. Foi aí que eu comecei a desenvolver uma técnica que qualquer pessoa consiga viver de barbearia. Eu fiz milhares de anotações, sem brincadeira, tá? Milhares, eu anotei muita coisa. Eu tinha um caderninho onde eu fazia várias anotações e ia criando soluções para cada movimento. E ao mesmo tempo, eu já ia anotando os maiores erros cometidos naquela situação. Para além de ensinar o barbeiro a forma correta, eu ainda preparava ele para os erros que estavam por vir. Tudo precisava fazer sentido. Era uma técnica para qualquer pessoa começar do zero e começar a viver de barbearia. Não importa muito se tu tens habilidade ou não. E eu me orgulho em dizer, cara, que eu consegui criar uma metodologia que qualquer um consiga aprender.
Você vai ver que é tão simples, mas tão simples, que você vai ficar se perguntando por que outros lugares não explicam assim também? Ou por que você mesmo não pensou nisso antes? Porque para tudo existe um motivo e para tudo existe uma explicação, fazendo com que você seja inteligente na hora de cortar. E é isso que eu quero te mostrar durante essa semana inteira. Como você deve fazer para sair do absoluto zero e conseguir virar um barbeiro profissional em apenas um mês. E eu vou te ensinar isso porque eu não quero que você passe por o que eu passei. Eu sei que muitas escolas prometem tornar você um barbeiro profissional e dizem que durante o curso você terá muitos modelos para praticar. Mas no final você precisa levar o seu próprio modelo e muitas vezes fica o curso inteiro cortando o cabelo de um ou dois modelos. Ou no final das contas um aluno fica cortando o cabelo um do outro porque não conseguem trazer modelo. Sem contar que muitos de vocês estão aqui e ainda pegaram professores que não ensinavam absolutamente nada, que mandavam você cortar um cabelo e não te falavam como. E por mais que você perguntasse, eles só mandavam você fazer e pronto, sem te explicar os motivos. É literalmente você mesmo tentando aprender sozinho, porque ninguém traz nenhuma solução. Além de professores que não têm nenhuma paciência e que se irritam quando você faz alguma pergunta. O que não faz sentido nenhum. A função do professor é tirar as dúvidas do aluno. Se você não fizer isso, para que tem um professor na sala de aula? E eu posso ir ainda mais longe, tá? E tenho certeza que alguns de vocês já estão passando por isso. Professor que realmente corta muito bem, mas na hora de explicar não sabe passar o conhecimento para o aluno ou tem medo de passar o conhecimento para o aluno porque te enxerga como um concorrente e tem medo de perder o cliente para você. E olha, cara, a culpa não é só dos professores não, tá? As escolas não se esforçam em nada para melhorar essas condições. Elas se esforçam para vender. Para isso elas têm 3 ou 4 funcionários te ligando e te cobrando, mas não tem nenhum funcionário para perguntar como é que as aulas estão indo e como que eles podem melhorar para que você consiga virar um grande barbeiro. Na verdade, se você paga o valor do curso, já está tudo certo para eles. Se você vai viver de barbearia ou não, cara, essa é outra história, porque de fato eles não se importam com o que vai acontecer com você. Em alguns lugares ainda querem te vender um outro curso avançado que também não vai adiantar para nada, só para conseguir lucrar mais. É por isso que muitas pessoas desistem da profissão de barbeiro. Elas não desistem porque acharam uma profissão chata. Elas desistem porque não aprenderam e ainda por cima acham que o problema está com elas de não ter aprendido. Você se culpa e se acha incapaz, mas na verdade isso aconteceu porque não te ensinaram como se faz para de fato começar a viver de barbearia. E eu te digo que isso é tão verdade, tão comum, que existem 3 coisas que as escolas vão te ensinar ou já te ensinaram, estão sendo aplicadas no momento da forma errada e estão fazendo você demorar muito no corte e muitas vezes não consegue atingir um resultado satisfatório. E mesmo que você nunca tenha pego em uma tesoura, presta atenção. Porque se alguém tentar te ensinar dessa maneira, você sabe por onde não deve ir. E provavelmente já vai ficar sabendo mais do que o próprio professor. A primeira delas é o movimento em C. Esse é um movimento clássico dentro do mundo da barbearia e muito utilizado para conectar um cabelo. Esse movimento ele não é errado. Ele só está sendo utilizado para trazer um resultado que não é função dele. E eu sei que tem muita gente aqui que aprendeu dessa forma e vai achar que eu estou ficando maluco. Mas acompanha o raciocínio nessa semana e eu vou te fazer evoluir anos com os vídeos que eu vou te mostrar e com as técnicas detalhadas de uma forma que você nunca viu. Vamos pensar junto? Imagina um cliente que pediu um corte encaixado, conectado, mas um corte quadrado, ou seja, linhas retas nas laterais. É melhor você desenhar uma linha reta com movimento reto ou com movimento curvo, como o movimento em C. O que acontece é que você vai utilizar o movimento em C com medo de tirar demais e arredondar, com a ideia principal de vou preservar as arestas, mas logo em seguida vai aplicar a técnica de pente corrido em uma linha reta para finalizar e deixar ele quadrado. E a questão aqui é que a máquina e o pente corrido têm o mesmo fundamento, um pente que levanta o cabelo e uma lâmina que corta. Eles têm uma breve diferença na dinâmica. E se alguém te falar que com a tesoura o cabelo mantém a qualidade, certamente ela está tentando arrumar desculpa porque está utilizando a técnica da forma errada. Porque os materiais são os mesmos, ou muito parecidos. E olha, alguns lugares
fica ainda pior. Eles ensinam o pente corrido também como um movimento em C. O barbeiro precisa fazer uma linha reta com um movimento curvo. Não faz sentido algum. Mas calma que vai piorar. A segunda coisa que eu vou te falar faz menos sentido ainda. Divisão ferradura. Ela está sendo utilizada também no momento errado. Quantos cabelos você já tentou fazer a divisão e é simplesmente impossível ou demora uns 15 minutos só para dividir? Para depois disso tudo você desprender e cortar aquela ponta sobrando na lateral porque o cabelo precisa ficar encaixado. Mas por que você dividiu se aquela ponta teria que sair de qualquer forma? Não era mais fácil cortar ela de uma vez e não precisar dividir? O que acontece é que quando te ensino a fazer divisão em ferradura em cursos, é sempre em cabelo grande, onde é fácil dividir. Agora tenta dividir um cabelo curto para você ver. Vai tentar e não vai conseguir. E ainda por cima, vai achar que o problema é contigo. Para você que nunca cortou, deve estar pensando, ué, mas ensino assim mesmo? Cara, se eu ganhasse R$1 para cada pessoa que me falasse que aprendeu dessa forma, eu já estava aposentado aí, ó, fazia uns 3 anos. Agora imagine você fazendo um movimento em C junto com a divisão em ferradura para conectar o cabelo. Pois é assim mesmo que eles ensinam. Uma técnica sempre vem junto com a outra, deixando o teu corte ainda mais demorado. Na aula 2, eu vou te ensinar uma maneira muito mais fácil, rápida e que você vai aprender em menos de 2 minutos, mesmo que você nunca tenha pego uma tesoura. Vai chegar lá e vai ser ridículo o jeito que é para fazer. Mas espera aí que tem a terceira coisa e a mais importante de todas. As escolas e professores cometem para mim o maior erro. Eles sempre ensinam como você deve cortar um cabelo, um passo a passo. O problema disso é que quando você pega um cabelo diferente no seu dia a dia, você não vai saber o que fazer, porque foi treinado a fazer o passo a passo naquele cabelo específico. No seu dia a dia, é um cabelo diferente do outro. O que você precisa é entender cada movimento e como utilizar ele, porque assim não importa o cabelo, porque você sabe como resolver aquela situação. Mas a partir de agora, desse exato momento, o jogo vai começar a virar para você. Porque nessa semana eu vou te ensinar e vou te mostrar como que deve fazer. E o melhor, eu vou te ensinar por definitivo qual o caminho você deve seguir para sair do absoluto zero e virar um barbeiro profissional em apenas 1 mês. Você terá o privilégio de descobrir como tudo funciona. E vai funcionar assim. Eu primeiro quero te mostrar os resultados que as pessoas tiveram e os motivos que fizeram elas evoluírem tão rápido. E depois eu quero te mostrar como tudo isso funciona por dentro, como toda a mágica acontece. Mas para que tudo isso funcione, eu preciso do teu comprometimento. Eu preciso que você assista aos próximos 5 vídeos e que esteja 100% focado no seu objetivo. Porque se você tiver, eu vou conseguir pegar na tua mão e te conduzir para conquistar todos os teus maiores sonhos. E para a gente já começar a se comunicar, eu quero que você coloque aqui embaixo nos comentários qual será a primeira coisa que você vai fazer quando estiver vivendo de barbearia e já ter melhorado a tua condição financeira. Eu e a minha equipe vamos nos esforçar para responder cada um de vocês logo aqui embaixo. Então, amanhã eu vou mostrar os resultados que as pessoas tiveram e conseguissem aumentar em até 100 vezes as chances de viver de barbearia e conquistar tudo aquilo que eles realmente sonham. Eu te espero por lá.